casamento, porque bom, o meu casamento é intercultural, sou casada com português. Ah, mas português tem mais ou menos o... A gente tem... É mais ou menos o mesmo humor. O humor é o mesmo, as piadas são as mesmas, a curtição é a mesma. Português pra ele? Eu faço português, eles vão com o brasileiro, a gente está tudo no mesmo nível. Gente, alguém consegue zoar com o brasileiro? Imagina, vai falar o quê? Eles zoam de mim, eu por isso. Português, pega aquela piada de português, aquela que português é o mais burro possível, que não encontro. Mas eu vejo que também para as crianças, meu filho veio para cá com 6 meses, mas ele cresceu aqui. E na escola eles falam, ele encosta muito, ele brinca, então ele pega e às vezes ele não entende por que não pode pegar, abraçar o colega, porque eles ficam tensos. Eles ficam tensos no... Então, esse é outro humor. A professora fala, ele é maduro, ele tem humor de adulto. Eu falei, não, ele não tem humor de adulto, ele é sacana, né? É humor brasileiro. Mas eu achei teu filho muito adulto também. Você achou? Também achei. Criança assim, bem... Ele é muito neguinho. Eu gosto do Lucas, eu acho o Lucas muito neguinho. Mas a gente tende a dizer assim que quem educa é a família, né? E que a gente tem que relevar um pouco a escola. Não é sempre que dá pra... Porque tem escola europeia que diz para não falar a língua mãe em casa e falar, por exemplo, o inglês ou falar o francês. E a gente tende a dizer, escuta, os pais é que têm que decidir isso, os pais é que têm que conversar, porque para cada família funciona de um jeito. E é duro isso de definir para as raízes não aparecerem tanto. A pediatra, Isso é pesado. É disfarçar a pessoa. Isso é pesado, isso é pesado. Não fala A pediatra do meu filho, no primeiro momento, quando eu vivia lá, e sempre que eu falava com ele alguma coisa, mamãe vai tirar sua roupinha, ela falou, você fala com ele em português? Eu falei, sim. Não é que lá no primeiro momento ele se concentrar só no idioma para ele aprender mais rápido? Eu falei, não. Que bom que você bancou. Que bom mesmo. Aí, logo depois que ele começou a falar e tudo, que eu levava ele, eu falava com ele em português, ele respondia. Ele disse, mas ele também fala francês? Fala. Criança tem plasticidade cerebral? Exatamente. Quanto mais você... Mas eu achei engraçado que você falou sobre não falar o idioma materno, porque o Lucas tem um amigo na classe dele, que ele é brasileiro também. Quer dizer, o pai dele eu não sei, né, mas a mãe dele é brasileira. E sempre que ele me vê com o Lucas, que eu vou buscar o Lucas, ele corre pra mim e diz pra mim, je suis aussi brasileira. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, ai, que bom. Ele, E daí eu... Olha, Meus filhos não falam português comigo. Eles falam português com qualquer pessoa, só não comigo. Tadã! Eu acho que eu sou um caso assim, especial. Não, você não veio naquela palestra. Eles são adultos agora. E aí, meu filho ia estudar português na escola. Eu digo, bom, meu filho não fala português, então eu vou enviar ele para Portugal para fazer um pouco de intercâmbio, né? E aí falei com a mãe de família, porque está na minha família, a mãe falou, por que você não mandou ele para cá? Tipo, falar português. Mas ele fala português. Como assim ele fala português? Ele não fala português comigo. E algumas vezes que eu escutei assim, eu digo, não, ele fala português, fala errado, conjuga os verbos, não é assim, o pessoal não tem, para que corrigir. Mas ele diz isso em francês. Não fala português. E uma vez minha filha me disse, é a sua língua, não é minha? Eu fui lá chorar. O que eu fiz? Bom, eu sei o que eu fiz. Quando a minha filha nasceu, como era única, eu falava português com ela. Quando ela estava com 3 anos, meu filho nasceu. Ele tinha um problema de audição. E eu pensava que era porque eu falava nas duas, ele falava em português, de vez em quando eu falava em francês, misturava tudo. Meu marido disse, você está falando em francês com ele? Fala em português e eu falo em francês. Eu não conseguia. Eu falava sempre em francês, porque eu sou meio biruta. E aí, eu pensava que era porque ele se acostumou a me ouvir falar em francês e ele não entendia português. Depois que eu descobri que ele tinha um problema auditivo, mas, bom, eu disse, agora eu vou parar. Porque ele não entendia. Eu não entendo, você não entende. Eu vou falar em francês, que é mais fácil para ele. Pelo jeito,
Mas indo e voltando para o Brasil, eles aprenderam a falar. Mas para eles, francês é comigo e com o pai. Português é só com a família no Brasil. Mas aí como que eles aprenderam? Só indo para lá. Eu acho que esses meninos são... Bom, minha filha, ela aprendeu, com os 3 anos, ela falava português perfeitamente. Até ter alguns filhos ali. Mas nessa idade ela já falava bem. Meu filho já, bom, ele fala como quer. Mas ele fala, e ele agora tem aula de português na escola, só tira nota boa. Quando vai para o Brasil, ele fala com todo mundo, só não comigo. Mas é porque eu li uma vez, Eu fico falando francês em português e ele responde. a criança associa o idioma à pessoa, não é? Por isso que eu estou sendo consistente com o que eu digo. Eu não falo francês de modo algum com ele. Mas com a minha filha eu conseguia, porque ela era única e ela não falava francês. Depois que começou a falar francês. Como eu falava também, ela começou a me responder em francês. Eu falava com alguém. Eu passava de uma língua para outra sem me dar A conta. gente passa. Meu marido que dizia, você está falando em francês? Fala em português. Me deixa em paz. Você vai Mas não é porque você viu outra, não, é porque você está inserido em outra cultura, a gente faz isso assim. é no automático mesmo, né? Você fala uma vez em português, ele te responde, no meu caso, em holandês. Aí eu, mais uma vez, pergunto em português, aí responde no holandês, eu já vou, mas sem perceber, você faz essa... Às vezes com o primeiro filho é mais fácil. A gente ainda guarda a língua, né, materna. Mas a partir do momento que eles vão para a escola é inglês, são em francês. Depois ele começa a falar com a irmã em casa, em francês, porque ela também vai para a escola, então fica sendo a língua da escola que eles estavam em casa. Eu posso O falar uma segundo coisa? filho já fica mais, às vezes é mais difícil, às vezes os pais na escola param de falar, ou falam um pouco e tudo, mas eles não querem dizer também que eles não vão saber. Mais tarde a língua de uma certa maneira ela volta, a língua materna ela vai estar ali. Eu acho que assim, automaticamente eles não vão nunca falar comigo. Eu posso falar uma coisa antes? E, bom, eu sou brasileira, né? Os meus pais vieram da Alemanha, a gente falava alemão em casa, né? O que eu queria No Brasil? é que no Brasil, o que eu queria é ser como todos os brasileiros. Eu queria que eles falassem, como é que dizer, no caso minha mãe, porque meu pai faleceu cedo, quando eu era jovem, eu queria se a minha mãe falasse português, que a gente comesse comida brasileira, tá entendendo? Fosse tudo como no Brasil. Quer dizer, pode ser que seja uma coisa de adaptação, quer dizer, eles no Brasil, bom, o negócio é falar português, porque eles são a família brasileira e tal, mas aqui, eles estão na terra deles, entre aspas, e eles querem se adaptar aqui. Eles não querem ser uma família onde se fala português em casa, tá entendendo? Na minha opinião, né? Na minha opinião. Porque eu sei que comigo foi isso. Quer dizer, levou muito tempo, precisou eu ser adulta para descobrir que, na verdade, o fato de falar alemão também era útil, podia me servir e tal. Mas antes eu queria ser como todo mundo, tá entendendo? Então pode ser que seja isso o problema, que eles querem ser como os belgas e que Às vezes é não como na querem escola, falar. né, os coleguinhas, né? Não, mas porque a gente na escola falava português. Quer dizer, eu era perfeitamente bilíngue. Não é isso, é que eu queria ser como os outros, eu queria ser Tem como a a vida, vizinha, tá é. entendendo? A vida é Eu igual queria a ser a família brasileira. onde se fala alemão em casa. Como Ainda por cima, chucrute, quando minha mãe é. falava português Pessoal com um famoso. sotaque incrível, você pela... Ai, foi morrendo de vergonha. Eu vejo isso também no Eu céu, acho quando que a isso, mãe eu dela acho fala que tem um francês. problema também de adaptação, que as crianças querem se adaptar com o país onde moram, né? Tá certo. É outra visão que É o alguém outro passou pelo lado, né? problema e que é muito É importante, outro porque a gente lado, não pensa nisso, A né? gente nunca pensa, né? A gente pensa como mãe, não como filho. A gente não, né? Não era o filho. Cada um tem uma história, né? Eu tentei falar só holandês dentro da minha casa. Ela me pediu para falar português. Talvez porque meu sotaque ficou muito pesado. Não sei, mas a gente tenta ter um pouco do Brasil dentro de casa e um pouco da Holanda também, país do meu marido, para poder ter, mas E vai dizer que ela não vai querer ser belga, quer dizer, ela vai dizer por que a gente fala com outro sotaque holandês que os belgas. Não, mas têm tem sotaque isso, tem isso. Eu tô Ela falando de falar mesmo, tô Pois falando é. holandês em vez de falar Mas flamengo. a senhora quer saber, isso acontece dentro da minha casa, porque ela fala, por exemplo, ruidar. Pois Meu é. marido fala, Não.
dar. Pois é. Ela falou, mãe, nós moramos aqui na Bélgica, não é assim. Eu falei, a minha tem que se integrar, deixa ela falar o flamengo, né? Porque tem que ela vai falar o holandês também. Ela vai querer falar também. Tem A isso. menos que esteja Ela mais fala, forte. ela fala, essa semana ela chegou com um dever de casa, ela falou, o mestre falou que a gente fala market, mas escreve market. Meu marido falou, a gente fala market, a gente não fala market, porque o professor falou outros planos, né? Exatamente. Exatamente. Meu marido falou assim, como assim, ele está ensinando planos da escola, tem que estudar holandês, não sei o que eu falei, mas nós moramos na Bélgica, aqui É uma escola flamenga, não é uma escola o holandês, eu falo, aí ele vai contra as regras, tipo, na Holanda, a partir da 5ª série que as crianças recebem deveres de casa. Na nossa região, desde a 1ª série, minha filha recebia deveres de casa, e eu tinha que brigar para ela fazer o dever. Eu falei, como assim? Não, mas se ela não tem que fazer dever, é um absurdo, criança tem que brincar. Eu falei, cara, você mora aqui na Bélgica. Exatamente. Eu falei com ela, eu falei assim, ela tem que fazer, se o dever vem para ser feito, ela tem que fazer. Eu falei, eu tinha dever de casa quando eu estudava também. Desde a 1ª série, a gente vinha com um caderninho para casa para poder estudar. Não, mas na Holanda, eu falei, mas nós não moramos na Holanda, nós moramos na Bélgica. Então, no Brasil. No Brasil ele trabalhava. Ele trabalhava, ele foi para lá e começou a trabalhar com empresas, fazendo traduções. Depois eles abriram uma escola para dar aula de inglês. Ele fala um português razoável. Agora tudo bem. Era. Mas é aquilo que eu falei, quando você está organizando as coisas, é uma coisa, né? Lá, ele foi morar dentro da minha casa. Eu tinha uma empresa, então a situação, as regras eram as minhas regras. Mas às vezes você está num casal e os dois estão dirigindo a relação. Quando um para, às vezes o outro avança. E aí essa pessoa às vezes tem dificuldade de deixar o outro dirigir um pouco. Você se apega a essa coisa de o meu jeito. E isso é isso que eu estou falando que é complicado na relação. Muitas relações, quando passam de um país para o outro, não necessariamente o país da pessoa, muda. Por causa disso, quem é que está trabalhando, quem é que coloca o dinheiro em casa, Exatamente. quem é que fala a língua, quem é que conhece os códigos, Exatamente isso. O processo é esse aí. Eu tenho uma dificuldade, como a Regina disse, aqui o homem participa de tudo. E eu, na minha casa, sempre, meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso. E para mim, bom, como eu fui educada assim, para mim, a educação dos filhos é para mim. O marido vai ver alguma coisa assim, não, meu marido aqui está dentro de tudo. E bom, quando os meninos estavam na escola primária, eu ainda tinha um poder, entre aspas. Mas depois que os meninos cresceram, eles, como eu dizia, se metem em tudo. Então, para ele, tem isso, tem aquilo, tem os deveres, não sei o que, eu digo, mas isso é a mãe que olha. Como assim a mãe que olha? Por que eu não posso olhar? E aí a Bíblia diz, peraí, você está tirando o meu poder? Quer dizer, os filhos quando tem uma coisa da escola agora, vai logo diretamente ver o pai. Porque, bom, tem certas coisas que eu, matemática, física, bom, que eu não quero. É para ele mesmo. Mas outras coisas, às vezes, eu acho que para mim a verdade é ver quanto a mãe. Bom, mas não a maioria dos casos é ele que toma a frente, porque vai fazer isso, fazer aquilo, e ele está sempre preocupado. Então, por exemplo, saídas durante a noite, os filhos que vão, que horas chegam, ele que diz, bom, não chega depois de tal hora. Peraí, isso é a mãe que diz. E o pai controla, o pai está lá para dizer, olha, se você, por exemplo, se eu disser, se você não chegar, eu vou dizer ao seu pai. Eu não preciso nem dizer isso, porque ele precisa. Aí eu digo, bom, você que vai ficar acordado, eu vou dormir. Aí ele não dorme, então os filhos não chegam. Então os filhos mandam, Pedro, cheguei. Bom, ele está acordado, claro, porque ele não dorme, ele vê a hora que o filho chegou, mas é ele que controla tudo. Isso para mim é estranhíssimo. No Brasil, Mas meu pai fazia isso. Meu pai lá em casa. Minha mãe ia dormir, também. Tem o filho ainda mais velho. minha mãe ia dormir, meu pai que ficava lá no sofá roendo as unhas. Meu pai era assim, você chega a tal hora e ai de você se não chegar. Meu marido, por que chegar de tal hora? Deixa o bichinho, deixa lá. Aí chega 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, bom, isso aí na minha casa nunca foi permitido. Aí ele faz
Bom, Nicola, hoje você chega 2 horas. Mas ele nem pensa, porque a sua mãe quer. Olha, ela que diz. Mas a libertação do homem, né? O homem Pois é. mulher, não tem? Aí você quer uma coisa, né? Não, mas Depois- não é tão fácil se Não é tão adaptar à fácil. libertação do Eu sou homem, tá? machista. Não é assim tão fácil a libertação Mas do na homem. hora que eles começam a tomar um pouco de espaço nesse, né? Esse espaço na sociedade, ai meu Deus. É. Tem coisas que a gente não aceita. Não, né? eu também falo. Bom, você está falando que o seu pai era assim, né? Meu pai era mega preocupado. Mas eu não sei se é coisa do francês também, não só. Mas a gente tem que adaptar um pouco, né? Cheguei aqui, os 2 brasileiros, nenhum dos 2 falavam francês, só que ele trabalhava em inglês. Então, o francês entrou na vida dele muito tempo depois. E eu fui aprender francês logo de cara, falei, porque se acontece alguma coisa, alguém tem que falar francês nessa família. E ele sempre viajou muito. Então, isso deixou ele extremamente dependente de mim. Entendeu? Ia no médico, ia no dentista, ia no mecânico, quebrava o carro, era tudo eu. Porque eu falava francês. Mas você fala, você se faz entender. Ah, não falo bem. E até hoje, se eu não dou uns cutucão, não falo francês, vai lá você resolver isso. É a sua função. Olha, acho que ele tá Já utilizando tá me isso. aproveitando, Tá. não, tudo. Olha, eu tenho que fazer isso. Você pode ligar no banco, você pode fazer no banco. Mas eles falam inglês no banco. Ah, não, mas você faz isso melhor que eu. Ah. Aí você preguiça. Eu acho que você está precisando de uma secretária. Tudo, então ficou essa dependência que a gente tenta tirar. Minha filha fala, mãe, está aproveitando de você. Eu falei, legal, né? Não, você leva o carro lá porque já deu o tempo, tem que fazer. Eu disse, Eduardo, você pode ir lá, eles falam inglês. Você fala francês. Ah, não tem jeito pra isso. Aham, é só pra mim. Então tem o outro lado da moeda também, né? Você acaba acostumando. E assim, a gente se mete a fazer, porque, bom, vai levar a filha pro dentista. Ah, não, você tem que ir no médico, fazer exame de sangue. Então vamos lá. E eu sempre parava pra ir com eles. Agora chega, né? Vai ficar na minha vez também. Engraçado, tem muita coisa desse. Eu acho que o mais importante é a pessoa ter código da paciência, né? Que é uma coisa que você vai adquirindo aos poucos, com a maturidade, com o relacionamento. E óbvio que tem uns que são mais pacientes que outros. Tá? Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, eu não seria casada. Entendeu? Porque eu sempre fui estourada. Né? Para tomar a frente das coisas. Tá? Imagina 5, 20 anos, entendeu? Eu ia deixar alguém mandar. Eu ia mesmo, eu ia embora, jogar na panela, eu tinha resolvido o negócio. Hoje eu tenho mais paciência, entendeu? Hoje, apesar de eu gritar, discutir, brigar, blá, 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 mas a gente entende que existem diferenças que não é o que a pessoa, não é a pessoa, é aquilo. Tá? É coisas que eles têm aqui, por exemplo, que você vive aqui, você tem que aceitar aquele código. Tá? Mesmo que não seja o meu código. Tá? Por exemplo, eu odeio jogo de sociedade. Tá? Todo mundo, vamos jogar um jogo de sociedade. Eu detesto joguinhos de peru, aquilo pra mim é coisa de criança. A família inteira jogo de sociedade. E Regina do lado fazendo crochê. Eu fazendo crochê, antigamente fazia. Agora eu fico no Facebook, entendeu? Mas não me chame pra jogar aquele joguinho que eu odeio aquilo. Tá? Mas dá pra conviver. Você pode viver com uma pessoa que gosta de jogar jogo de sociedade. Não é por causa disso que você vai acabar tudo ou ir embora, etc. Agora, quanto mais jovem você é, menos paciência acho que você tem para aturar determinadas coisas em determinadas condições de outros países. Porque É questão da maturidade, né? então, não é impor, não é nada, mas viver com o outro num país diferente é muito difícil, não é uma coisa tão fácil. Tá? E educar filho é mais difícil ainda. E muitas vezes, antes, justamente, os filhos chegam, às vezes, antes do casal ter encontrado uma maneira de comunicar. Aí é que é complicado. E às vezes o filho vem, o casal colocando essa esperança de que o filho vai ser esse espaço em comum entre os dois. E que é o contrário, o filho vai ser a exigência de entrar em acordo. O diálogo. É diplomático, né? A relação com o estrangeiro ela tem uma parte
um não pode abrir mão de tudo. Sim, se perde, não é Mas mais pode ser sempre o mesmo, abrir mão, né? Não, tem que ter um equilíbrio. Essa questão. É esse o problema, o O equilíbrio. equilíbrio. Quem vai abrir mão e E quando é um que cede demais É. o outro, quando está um desequilíbrio Exato. muito grande, começa começa a a tensão, pensar. a crise e muitas vezes a separação. E aí quem não é do país já acha que está tudo errado, que vai dar uma porcaria. Exatamente. Aí que você destrói, É a primeira ideia que você tem, o que eu estou fazendo aqui. Essa frase é normal para todos os estrangeiros. Nossa, é a O mais. que eu estou fazendo aqui é normal. Como eu vim parar. Como eu vim parar aqui. E eu acho que uma coisa para frisar é que a tristeza do primeiro momento do estrangeiro é normal também. E que isso é complicado no casamento. Né? Da dificuldade de se adaptar, da falta. Isso que a gente tinha falado, né, da imagem também, por exemplo, do estrangeiro que tem no brasileiro, que é uma pessoa É alegre, verdade. ela chega aqui, deprime. Porque não entende nada. É, mas Nossa, eu era casei outra com uma pessoa. pessoa alegre. Era outra pessoa lá. Quando chegou aqui, a mulher está deprimindo, o que é quer isso? O chorar que em está cama. acontecendo? No Brasil Mas saía, ela. e aí tinha energia, e aí era festa, e essa coisa do brasileiro de tudo ser fácil, e aí aqui reclama de tudo, e aqui tá sozinho, não tem amigos. Isso leva um tempo mesmo. Isso foi a pior coisa pra mim, eu acho. Porque eu vim pra estudar, depois que eu terminei eu acabei casando. E todos os meus amigos da faculdade foram embora, ficaram só os chatos, os dois chatos. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora. Então assim, a língua não era um problema. O problema era uma coisa, né, de estar com pessoas. Eu sempre, quando eu tive grupos, eu sempre tive 1000 grupos no Brasil. Grupo de CD, aqui eu não tinha grupo. Isso pra mim foi. Eu não sabia direito, não sabia o que fazer. Como é que eu vou fazer? Né? Com quem que. Aí você começa a construir devagarzinho. Aí você volta, aí o sol brilha de novo, né? Porque você tem um grupo de alguma coisa legal, tem alguém pra fazer alguma coisa, que é o que eu sempre falo. Que as pessoas, que elas vão ao supermercado juntas, não interessa. A gente precisa de gente, o brasileiro é grupal, conectado, gosta de contato. Precisa trocar, né? Uma coisa de Que você possa pegar em alguém e Você dá choque, né? Você dá E choque. a gente tem um negócio de improviso, ela tava passando, toquei a campainha, aqui, Porque na agenda, né? a gente já me Agendar. dava 3 Você tem que semanas antes agendar. pra dizer que ia passar a tomar um café. Eu achava absurdo isso, Mas isso eu nunca gostei não. É. Chegasse na minha casa e você marcar a hora, não é comigo não. Não, em casa, assim, família grande, todo mundo, e a gente sempre morou no mesmo bairro, praticamente na mesma rua. Então todo mundo se conhecia. Então a vizinha passava, não sei quem, era uma festa Normal, todo né? dia. O prédio do apartamento, todo mundo cresceu junto, todo mundo um apertava. Às vezes a porta estava aberta, o povo passava no corredor, oi, como vai? Chega aqui todo mundo fechado. Pra mim foi Ninguém justamente vai o oposto olhar. aqui. Porque agora eu moro numa rua, moro no final de uma rua sem saída. E o pessoal da minha rua, todo mundo se fala, e o pessoal faz festa na rua. E Ah, eu isso é acho que no máximo. começo, Isso é o máximo. eu festa com o vizinho, nem morta. De onde você é? Eu sou de Fortaleza. Ah, mas a pessoa de Fortaleza bem. É, mas eu sou meio esquisita. Você não liga, não vou na festa do Deixa te levar pra A primeira vez que a gente assinou o papelzinho na caixa do correio foi justamente isso. português, amigo. Eles começaram a fazer festa por causa da gente, porque eles souberam que tinha um casal de português brasileiro morando na rua. Pô, um pessoal animado. Vamos conhecer. Não, brasileira foi não. Não sabe de nada. Colocaram um papelzinho lá e fizeram a festa. Eu faço em rua. Vamos, vai ser animado. Não quero contar com o vizinho. Morando no prédio, 15 anos, não sabia o nome de vizinho nenhum. Daí foi mesmo animado, o pessoal se reúne de vez em quando, não faz. É ótimo. Eu já vou, já socializo. Mas é porque é uma coisa forçada um pouco, né? Não, eles. Nossa, eles são. Tem alguns bairros que tem um pouco, né? Então, e eles são tão gentis porque eles são flamengos, né? E eles falam com a gente em francês. Quer dizer, eu quando comecei a morar lá, nossa, que eu saí dessa, vocês vão morar em Alvarez? Eu fui mesmo morrendo de medo. E não, eles são.
Super aberto, super simpático. Tem super iniciativas gentil. também, eu acho que não sei se deve existir ainda aí, do AFOR, que eles faziam uma ajuda, justamente como programa de creche, para botar filho. Muitas pessoas tinham que botar garrafa de tudo. Então os vizinhos se organizaram. Então tem uma rede do AFOR de vizinhos, né, que fazem isso. Então eles se organizavam para poder tomar conta um do filho dos outros. E até hoje isso eles fazem muita festa também. Lá eles É fecham uma a coisa rua. bem de comunidade mesmo do bairro. E eu acho engraçado, chega lá os velhinhos, assim, eu achei lindo na primeira vez de ver um velhinho assim, de 85 anos, assim, vindo com um cestinho de palha, assim, pra festinha. Eu disse, olha, meu Deus, você é tão lindo, como tá nos filmes. A velhinha chega tirando garrafa de gin, uma garrafa de vodka da Não foi o tricô. Nem eu. Acabou Quando eu cheguei aqui, é verdade que eu estranhava muito também, justamente as pessoas não se falavam na rua. E no trânsito, assim, atrás do trânsito, muito tempo, e ninguém falava nada, todo mundo parado. Ninguém vai reclamar, ninguém vai falar um pouco. A gente começa a conversar, nossa, mas tá Aquela coisa da atrasado. fila, né? É. Tudo Eu bem? não conhecia ninguém. Fila, Quando tá eu pegava o ônibus, era sempre velhinhos que sentavam do lado de mim e elas conversavam. Então eu fiquei assim, eu acho que eu já até conhecia quando eu chegava, porque era o meu horário, sempre tinha uma velhinha que sentava e a gente ia conversando. Porque no supermercado a gente vê muito isso às vezes, né? Elas ficam sentadinhas ali, se você sentar e começar a conversar, realmente é lá que você tem uma conversa mesmo de. E era assim, eu fiquei um tempo com também. velhinhos, foi assim que eu comecei. Eu também a falar um francês e começava com velhinhos. Uma coisa assim. Só tem as velhinhas que querem conversar. Sim, mas justamente era Elas têm tempo e têm tinha uma necessidade, demanda. né? E elas têm necessidade, que elas não tem ninguém. Estão só alguém. sozinhas, não tem às vezes mais a família, não tem mais filho do lado, realmente. Mas eu acho que elas também vêm de uma geração que elas falavam mais. A minha sogra é de 90 anos, está viva ainda, teve 7 filhos, tá? Ela é uma pessoa que chega lá em casa sem avisar também, eu acho ótimo, entendeu? Porque lá em casa sempre foi assim. Eu vim de um lugar, eu morava no Rio de Janeiro, no Brasil, mas numa casa em que era uma casa que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, era um telefone da rua. Então, todo mundo vinha telefonar. Ô, telefonando, nem pra me usar o telefone. Ah, sim, entra. Vai chamar a tia, não sei quem que tem. Então, a minha casa sempre foi uma casa de porta aberta. Tá? Eu sempre tive muito amigo, sempre tive grupo, sempre fui de grupo. E aqui o que eu senti foi, a primeira coisa que eu senti foi isso. As pessoas. Mas a minha sogra, por exemplo, vem, tá? As minhas cunhadas, tem uma que vem. Ela sempre vem no mesmo dia. A gente sabe que ela, porque ela sempre vem no mesmo dia, é organizadinha, entendeu? Mas eu já sei que domingo, 10 horas, quando toca a campainha, Eveline deve estar aí. Mas ela chega sem tocar a campainha, sem avisar que está vindo, tá? Então, lá em casa existe isso, para todo mundo, para os brasileiros, para os belgas e etc e tal, tá? Mas isso era uma coisa que a primeira vez que eu vim aqui, eu falava, não falava de francês, tá? Eu ia para o supermercado e já vinha conversar comigo. E eu ficava lá, aui, porra! De vez em quando fazia. Tá quebrando do quê? Com a orelha de... Não tô falando nada, meu. Deixa ela falar, ué. Tá super feliz. Não aprendendo francês, ela tá conversando comigo. Mas acho que esse tipo de coisa é importante manter, tentar manter. A pessoa que é comunicativa, ela tentar retomar isso. Porque faz parte da personalidade mesmo, né? A gente tende a se retrair. Nas primeiras patadas que a gente toma, e elas vêm, a gente tende a se retrair. A gente toma, gente. Nossa, Né? Você fala um francês errado, a pessoa não tem você. Você toma uma patada. Você vem com esses códigos esquisitos de abraçar as pessoas. Toma umas patadas, ninguém morreu na minha família. Não precisa me abraçar. Mas já me aconteceu ao contrário. A primeira professorinha do Elias, ela tinha uma distância quando ela era mãe do Elias ali, né? Depois passaram os anos e tal. Hoje ela me encontra na rua, ela vai me dar 2 beijinhos. Eu tô num susto. Que isso? tá virou belga. Adaptou já. Não, sabe? Até o Cristóvão falou, nossa, ela te deu um beijinho. O meu não foi, eu acho super estranho quando minhas colegas vêm me dar um beijinho, os colegas de trabalho. Você falou uma coisa, virou belga. Eu não sei se quando volta ao país também, porque tem muito isso, às vezes as pessoas falam, mas quando eu vou em casa, ele se sente às vezes estranho, que lá eles falam, mas você não é mais a mesma coisa. Tem às vezes aquele de olhar a gente como um estrangeiro.
já mudou alguma coisa aí, você não faz até mesmo. Né? Quando Mudou você volta alguma pro coisa. Brasil, você virou belga, pra maioria das Pra pessoas. maioria. Ih, você é belga? Minha irmã é belga, eu sou brasileira. Eu moro em São Paulo, a gente vai na 25 de março, ela vai atrás de mim, minha sobrinha vai na minha frente, eu dentro no meio. Porque ela falou, eles sabem que você não é daqui. Imagina, eu cresci aqui, vim aqui. Você não é mais daqui. Ela então dá 25 de março, sabe? 25 de março, não, porque aqui tem muita gente que sabe que você não é daqui, eles vão tentar te roubar. Eu venho aqui de desfalta. Eu falei, não posso ser verdade isso. Não, mas tem isso. E a gente realmente vira belga. A gente já se Tem acostumou com algumas coisas que coisas, as pessoas entendeu? percebem e mudaram. O barulho já incomoda, o barulho demais. Tá? Eu quando chego no Rio, a coisa que mais me incomoda é aquele barulho. Gente, que barulho é esse? Entendeu? Carro da pamonha, domingo de manhã. Pamonha, que pamonha! Meu Deus do céu! Aí o cara me deixa Quando dormir. você chega na cachorrada, latindo. Como pode fazer tanto? Como é que vocês dormem nesse país? A gente nem ouve. Nem ouve. É, Mas achou essa batida a gente vira um ser do limbo. Eu acho que essa é uma imagem da onde é, porque aí você adaptou uma parte já mudou, já não é mais de lá, da onde eu sou.